4. Josué capítulo 4. Nós vamos ler o verso 19 inicialmente. Josué capítulo 4, verso 19. Acharam? No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Agora vamos para Josué capítulo 5, do versículo 9 ao 12. Logo adiante, Josué capítulo 5, do versículo 9 ao 12. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Meus queridos, todos nós conhecemos exaustivamente a peregrinação dos israelitas do Egito até a terra de Canaã. Foram 40 anos de peregrinação, caminhando pelo deserto e vivendo situações, vivendo um aprendizado todo próprio, da revelação de Deus para aquele povo. E foram anos difíceis demais. Imagina, você 40 anos convivendo com as dificuldades do deserto. Eu tenho tido oportunidade, muitas vezes, de passar pelo deserto do Negueb, esse mesmo deserto, mas no carro, com ar-condicionado e tal, Aí é moleza. Mas você morar no deserto, você viver no deserto, você se alimentar de maná que caía do céu, você ter dificuldade, imagina, você ir ao banheiro no deserto, tomar banho no deserto, comer, dormir. À noite é muito frio no deserto, é um frio terrível. E de dia é muito quente. Tem até uma característica interessante no deserto, que o vento parece que é bem diferente do nosso vento aqui. É muito estranho. A gente vai orar no Monte Sinai, por exemplo, ele não tem vento, vento nenhum, zero vento. E de repente você escuta o barulho e você sabe que ele vem de algum lugar. E ele passa por você. E vai embora. E de repente não tem mais vento. É uma coisa estranha, diferente, totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. E foram 40 anos andando pelo deserto, 40 anos passando por todas as lutas, inclusive enfrentando adversários, inimigos. Foram 40 anos de peleja. Depois de 40 anos, quer dizer, nesse ínterim de 40 anos, muitos morreram. Quase todos os homens que saíram do Egito morreram. E aquele povo foi sendo renovado, foram nascendo os filhos e tal. E de repente eles chegaram à terra prometida. Eles atravessaram as montanhas de Moabe, a planície de Moabe, cruzaram o rio Jordão e chegaram a um lugar chamado Gilgal. Eu queria pedir, eu não sei se colocaram para mim, pessoal lá de dentro, queria mostrar para vocês as imagens de Gilgal. O objetivo de mostrar para vocês é para vocês entenderem que isso é real, é um lugar, Assim que der para colocar, por favor, pode colocar a imagem de Gilgal, tá? Aqui nós temos, tem até uma placa ali, está escrito em cima em hebraico, no meio está escrito em inglês, e embaixo escrito em árabe. As placas lá em Israel são todas assim, em 3 idiomas, E aqui é o caminho para o Vale de Gilgal. O Vale de Gilgal,
próximo a Jericó, tá? E para você ter uma ideia, a outra foto, no mapa, para você ter uma ideia onde fica Gilgal, tá vendo? Gilgal fica próximo a Jerusalém, ao norte do Mar Morto, né? Bem próximo ao Rio Jordão. Quer dizer, o povo de Israel veio, essas aqui são as montanhas de Moabe. Eles vieram de cá, atravessaram as montanhas de Moabe, cruzaram o Rio Jordão e acamparam em Gilgal. E de Gilgal é que eles saíam para rodear as muralhas de Jericó. Você, com certeza, já ouviu muito falar das muralhas que eles rodearam 7 dias. No 7º dia deram 7 voltas, gritaram e as muralhas caíram por terra e tal. Eles saíam de Gilgal diariamente para dar essa volta ao redor das muralhas de Jericó. O que é importante para nós de tudo isso? O importante é a gente entender que o Gilgal, ele tem um significado muito importante para nós, para você, para mim. Eu tenho ido lá, eu tenho levado grupos em Israel, através da nossa agência, né? E é muito legal você chegar em Gilgal e entender o que aconteceu ali. Porque ali em Gilgal, Deus mudou a sorte de Israel. Foi exatamente ali em Gilgal que houve aquela transição, aquela mudança. Se antes eles estavam caminhando pelo deserto, debaixo daquela maldição, e sofrendo, e pagando aquele alto preço, finalmente eles chegaram à terra prometida, a terra que manava leite e mel, com aquela expectativa de que a partir de agora eles seriam felizes, iriam viver num lugar muito cheio de riquezas naturais, né, inclusive a história mostra que quando eles chegaram de lá, os espias chegaram da terra de Israel, eles voltaram dizendo: olha, lá tem frutas maravilhosas, cachos de uvas enormes, né? Era uma terra que manava leite e mel. E aí eles chegaram lá alegres. E o versículo 9 diz que naquele momento, quando eles pisaram em Gilgal, Deus removeu a vergonha, o opróbrio do Egito daquele povo. Ou seja, foi naquele momento ali, em Gilgal. Até ali eles iam debaixo do sofrimento, da tristeza, da dor, comendo maná. O maná era uma bênção, mas era só para sobrevivência. Imagina você comer esse tal de pão aí, que a gente nem sabe se era gostoso ou não, que caía todo dia do céu, né? Imagina, teve um tempo que eles ficaram saturados daquilo. Não, a gente quer carne, a gente quer carne, a gente quer... E Deus mandou codornizes, né? Codornas no meio do deserto, para atender ao pedido deles. Então, Gilgal representa o momento da virada. Gilgal representa o momento da transição. Até ali, eles vinham pelo deserto. Eles eram um povo sofrido, um povo machucado, um povo que tinha que passar por todas aquelas pelejas. E quando eles pisaram em Gilgal, a situação mudou. Diz a Bíblia que ali foi tirado deles o peso da vergonha do Egito. Ali Deus fez uma obra na vida deles. E se você parar para pensar, você vai observar que toda vez que alguém tem um encontro com o Senhor Jesus, ele vive uma espécie de vale de Gilgal. Toda vez que você se coloca diante de Deus, você vive essa experiência, porque se até ali você vinha sofrendo, se até ali você vinha enfrentando uma série de dificuldades, quando você passa a confiar no Senhor e entrega a sua vida nas mãos do Senhor, as coisas começam a mudar. E toda vez que Jesus entra na vida de uma pessoa, ele entra mudando. Isso nos faz lembrar de pessoas que viveram antes de nós, que evidenciaram milagres, pessoas que foram curadas, pessoas que eram cegas de nascença, foram curadas. Quer dizer, num determinado momento, a coisa acontece. E você está
no meio de uma tribulação enorme, de repente, acontece. De repente, Deus entra com providência e muda o que tem que ser mudado. É o que nós chamamos de efeito Gilgal. A coisa estava fora de controle, você estava sofrendo, você estava angustiado, você estava aflito, você estava tendo que lidar com situações difíceis demais, complicadas demais, e de repente, pum, acontece. De repente, o efeito Gilgal, a tua sorte muda, e Deus começa a te honrar, e você encontra respostas para as suas muitas aflições. Esse é o efeito Gilgal. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho muito legal que a gente tenha esse entendimento, esse discernimento, é que o Senhor quer mudar a nossa história. Talvez você esteja aqui agora pensando, poxa, eu estou atravessando um vale, eu estou vivendo um momento muito delicado da minha vida. Eu estou enfrentando situações que eu nunca pensei que um dia eu fosse enfrentar. Se a gente for perguntar, tem pessoas que estão lutando contra uma doença, às vezes uma luta silenciosa, a pessoa prefere não falar nada, e ela fica ali diante de Deus pedindo um milagre. Tem pessoas que estão lidando com situações delicadas no casamento, na família. Tem pessoas que estão enfrentando situações dificílimas na área financeira. Se a gente for perguntar, a gente vai encontrar muitas pessoas que estão lutando. Uma dívida, a vida está difícil, está complicada. Mas chega um momento que a resposta vem. E é aí que a gente sente o efeito Gilgal. Quando você acha que está tudo perdido, quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que as coisas estão complicadas demais, quando você olha para a direita, para a esquerda e você não vê solução, de repente, pim, aí Deus entra com providência e muda tudo de uma hora para outra. Eu fico pensando naquele coxo que estava na porta do templo. Ele era coxo de nascença. O que significava ser coxo naquela época, ser um aleijado naquela época? Hoje as pessoas têm muitos recursos. Hoje pessoas com deficiência, dependendo da deficiência, até trabalham, produzem. Mas não naquela época, eles eram inclusive muito discriminados. E aquele coxo estava na porta do templo pedindo esmola, porque era tudo que ele podia fazer, naturalmente. Alguém pegava aquele coxo, botava lá na porta do templo, Formosa, e ele ficava ali, o dia inteiro mendigando. Aí nesse dia passa Pedro e João. Vem dois caras lá, ele não sabe nem quem é, e passa Pedro e João, e chega ali, na porta do templo, e está lá aquele coxo pedindo esmolas. Aí Pedro se volta para aquele coxo e diz, olha, eu, infelizmente, eu não tenho ouro, não tenho o que você está me pedindo, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem foi se firmando sobre os seus artelhos, ele foi se erguendo. Essa é a especialidade do Senhor Jesus, erguer aquele que está caído. E ele foi se erguendo e se firmou sobre os seus artelhos. E a Bíblia Sagrada diz que ele saltitava, pulava de alegria, ele não conseguia se conter, porque ele tinha evidenciado, ele tinha experimentado uma mudança radical na história de vida dele, o efeito Gilgal. A partir de agora, ele não precisaria mais ficar pedindo esmola, ninguém teria que levar mais ele para a porta do templo. Agora, ele poderia trabalhar e conquistar o seu pão de cada dia. Foi uma mudança radical. E é o que Deus faz na nossa vida. Ele entra na nossa vida sempre disposto a promover uma mudança. A primeira e a maior mudança que Ele promove é no momento em que você crê no Senhor Jesus. O dom da salvação, o perdão dos seus pecados. Deus diz que não se lembra mais dos teus pecados. Isso significa que o peso do pecado, a maldição do pecado é arrancada, é extraída de sobre a sua vida. Você sabe lá o que é isso?
A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não são condenados, que receberam o perdão incondicional dos seus pecados. Você sabe o que é isso? Você hoje está aqui, eu não sei quantos dias nós vamos ter ainda nesta terra, alguns vão antes, outros vão depois, mas você já parou para pensar como é bom você ter certeza de que há um lugar preparado para você no céu, mesmo você não merecendo? Então foi uma grande mudança que aconteceu, uma bênção que Deus deu para você, quando você creu no Senhor Jesus e entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Porque antes você estava sem Deus no mundo, era estranho às alianças da promessa, e agora você foi reaproximado em Cristo Jesus. Amém? Mas não para por aí. Não para por aí. O efeito Gilgal continua, porque em muitas situações, eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história para contar de resposta de Deus, cada um tem um testemunho para dar, de um livramento que recebeu. Eu sei que você não está aqui por acaso, eu sei que você não saiu da sua casa e veio aqui por acaso, eu sei que você tem um histórico na presença do Senhor Jesus. Você deve se lembrar de muitas vezes em que viveu situações difíceis, complicadas e de repente, pum! Talvez alguém estivesse orando por você, talvez você mesmo estivesse prostrado diante do Senhor e Deus entrou com uma providência e mudou a sua história. O que eu quero dizer para você é que chega um momento que Deus vai entrar com providência. Chega um momento que Deus vai entrar na sua vida e vai fazer um rebuliço. Porque toda estrada tortuosa será acertada, todo outeiro será nivelado, todo vale será aterrado. Ele vai entrar na sua vida num determinado momento e vai colocar tudo em ordem, vai pegar o trem que está fora do trilho e vai botar no trilho. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Esse é o efeito Gilgal, é o que aconteceu com os israelitas. Se antes eles estavam andando pelo deserto, no maior sofrimento, no maior luta, agora eles entraram na terra, eles agora deixaram de comer o maná já não caía mais, e eles passaram a comer do fruto daquela terra, e aquele fruto manava, aquela terra manava leite e mel, era uma terra fértil. Agora eu vou dizer uma coisa para você, recebe aí essa revelação. Muitas vezes nós deixamos de viver um efeito Gilgal, porque nós não fazemos a nossa parte. E eu vou dizer para você, toda vez que a gente vê Deus agindo de uma maneira assim, tremenda, você vai procurar, você vai ver que quase sempre houve um preparo para aquilo. Alguma coisa fez com que aquilo acontecesse. Você pega, por exemplo, Moisés. Moisés viveu um momento lá no Sinai, poderoso demais. Diz a Bíblia Sagrada que Deus desceu sobre o Monte Sinai de uma forma tão tremenda, que o Monte Sinai pegava fogo. O povo de Israel ficou com medo da glória de Deus. O topo do Sinai fumegava, o monte tremia com relâmpagos, raios, trovões. Então me tira o medo. Essa canção foi inspirada nessa passagem da Bíblia, né? E diz a Bíblia Sagrada que ali Deus abençoou tremendamente o povo de Israel, porque ali o Senhor entregou nas mãos de Moisés as tábuas da lei. Ali o Senhor revelou aos israelitas a sua lei, a sua vontade. Mas para que isso acontecesse, Moisés subiu o monte e orou durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, houve um preparo. Aconteceu algo bacana demais. Deus se manifestou tremendamente naquele dia. Mas houve um preparo.
Você pega, por exemplo, o profeta Elias. Elias vivia um momento histórico muito complicado ali em Israel, por causa de Jezabel, por causa do rei Acabe. A idolatria tomou conta. A idolatria tomou conta de todo o povo. E eles estavam adorando a Baal, aos Baalins, aos outros deuses. E alguma coisa precisava acontecer. E o profeta Elias, e a Bíblia faz questão de dizer que o profeta Elias era homem como você, como eu. Ele orou ao Senhor e desceu fogo do céu. E houve ali um rebuliço naquele dia. Houve ali uma confusão naquele dia. Porque todos os profetas de Baal foram mortos. Foi um dia de avivamento espiritual. Deus mudou a cara de Israel naquele dia. Foi um efeito Gilgal em Israel. Foi um dia marcante que entrou para a história de Israel. Mas para aquilo acontecer, o que houve antes? Diz a Bíblia Sagrada que Elias, quando chegou àquele lugar, ele restaurou o altar do Senhor que estava destruído. Ou seja, houve um gesto, houve uma atitude, alguma coisa que promovesse o efeito Gilgal. Alguma coisa aconteceu. A última vez que eu estive em Israel, eu fiz um altar de 12 pedras. Deu um trabalho, cada pedra desse tamanho assim, ó. Fiz o altar, ficou dessa altura assim. Eu acredito que esteja lá, porque lá em Israel, eles têm uma cultura, né? Eles respeitam muito esses altares. Então, dificilmente alguém foi lá. Eu fiz no Monte Carmelo, exatamente onde Elias orou e desceu o fogo do céu. Eu estou louco para ir lá de novo, para ver se meu altar de 12 pedras está lá. Eu tirei foto, filmei, né? Se meu altar de 12 pedras ainda está lá. A gente vê em diversos lugares esses altares assim, e eles respeitam muito isso, né? Porque tem a ver com a fé. Então Elias restaurou o altar, ou seja, ele colocou a vida dele diante do Senhor, ele se submeteu ao Senhor, ele mostrou o quanto é importante estar diante do altar do Senhor, e aí aconteceu o efeito Gilgal, ele orou e desceu fogo do céu. Você está entendendo? Você pega Bartimeu, por exemplo. Bartimeu, aquele cego que estava na porta de Jericó, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E o que fez Bartimeu? Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentavam impedir que ele gritasse: você está perturbando o mestre, está gritando demais. E ele gritava ainda mais forte. Ou seja, ele foi persistente. E a persistência dele fez com que Jesus parasse para ele. Jesus parou para Bartimeu. Diga comigo, Jesus parou para Bartimeu. Ele era um mendigo que ninguém queria nem olhar para a cara dele. Mas Jesus parou para Bartimeu. E naquele dia, Bartimeu recebeu o milagre de cura e foi curado da sua cegueira. O efeito Gilgal mudou completamente a história dele. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as suas mazelas, eu não sei o que está magoando você, o que está entristecendo você, mas o importante agora é que você, de alguma maneira, crie um ambiente favorável para que o efeito Gilgal aconteça na tua vida. Não importa o que aconteça, quando Deus entra com a sua ação, quando Deus entra com a sua providência, então, ainda que tenha que acontecer algo sobrenatural, do tipo o sol parar, o relógio andar ao contrário, eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer algo para mudar a sua história. Você recebe essa palavra?
Sabe, muitas vezes o que me incomoda é ver às vezes a igreja adorando, glorificando, a igreja na presença do Senhor e até falando em línguas e adorando ao Senhor, mas quando você vai ver, as pessoas estão apáticas, estão se entregando, estão recuando, estão deixando de acreditar num milagre, numa resposta. Mas Deus está me mandando dizer para você, olha, não importa qual seja o seu desafio, vai acontecer. Chega um momento que, é o Vale Gilgal, tem que acontecer. Você vai sair do deserto, você vai entrar na terra que Deus preparou para você. De repente você está aqui cheio de dívidas e você pensa, não tem jeito, como é que eu vou sair dessas dívidas? Como é que eu vou pagar minhas contas? Está tudo atrasado. Quem é o dono de todo o ouro e de toda a prata? Aleluia. Agindo Deus, quem o impedirá? O que você precisa fazer é alguma coisa que prepare o ambiente para que isso ocorra. Vamos voltar para Josué, e aí nós vamos ver o seguinte, que quando eles chegaram ao Vale de Gilgal, havia um problema. Todos aqueles homens que estavam acompanhando Josué, eram filhos dos que haviam deixado o Egito, e eles não haviam sido circuncidados. Nenhum deles havia sido circuncidado. Você sabe que todos os judeus, eles, com 8 anos de idade, eles passam por esse processo, né? É um cerimonial de circuncisão. O que nós fazemos aqui de entregar a criança nas mãos do Senhor, o pai pega a criança, vai lá e circuncida. É tipo a operação de fimose. E é uma maneira deles se subjugarem a Deus. Tipo assim, meu filho é do Senhor, então vamos lá circuncidar. Até hoje os judeus fazem isso. Chegam lá e então a criança é circuncidada, na sinagoga mesmo. E aqueles homens não eram circuncidados, ou seja, eles não tinham se rendido, não tinham se colocado diante de Deus, cumprindo a lei de Deus para aquele povo. Então, diz a Bíblia que Josué reuniu todas as pessoas, isso está em Josué capítulo 5, versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote, lá em Gilgal. Eram chamadas de pedras de pederneiras, eram facas de pedra. Imagina fazer esse tipo de cirurgia com faca de pedra, né? Imagina. Mas todos os homens foram circuncidados. Então, se você quer viver um momento Gilgal, e eu posso afirmar para você que Deus, Ele quer fazer uma grande revolução na sua vida, é preciso que você comece a pensar o que fazer para despertar em Deus esse interesse em mudar a sua história. De repente você precisa mudar alguma coisa que está errada na sua vida. De repente você precisa perdoar alguém que você ainda não perdoou. De repente está faltando quebrantamento no teu coração. De repente está faltando você tomar uma decisão que há muito tempo o Espírito Santo está te levando a tomar essa decisão e você não toma. Às vezes o Senhor quer fazer essa mudança, esse rebuliço na nossa vida, mas Ele fica esperando alguma atitude nossa. Às vezes é preciso pegar a pedra de pederneira, ou seja, a faca de pedra, para cortar, para circuncidar, preparar o ambiente para o mover do Senhor. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, eu não vou me estender muito. Eu quero só concluir esta mensagem dizendo o seguinte: coisas grandes Deus tem preparado para você. Tem coisa boa chegando. O Senhor quer te honrar, Ele quer colocar você como cabeça.
Você tem dúvida disso? O Senhor quer te honrar no seu trabalho, quer te honrar financeiramente, Ele quer cuidar dos teus negócios, Ele quer que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Ele não tem prazer no seu fracasso, Ele não tem prazer nas suas derrotas. Não é isso que Ele quer para você. Então está na hora de você se render e de você pegar a pedra de pederneira, a faca de pedra, e começar a preparar caminho, começar a se entregar, começar a se consagrar, começar a colocar mais a tua vida diante do Senhor, porque grandes coisas estão por vir. O Senhor tem nos usado profeticamente para dizer isso diversas vezes. Ele quer fazer, Ele está de braços abertos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Recebe essa palavra. Prepara a sua pedra de pederneira. Prepara a sua vida. Prepara o ambiente, porque o Senhor está pronto para fazer coisas grandes acontecerem. Uma vez o povo de Israel foi caminhando para dentro do deserto, e aí chegou um momento que faltou água, não tinha água. E os animais começaram a morrer, porque não tinha água. E os homens também ficaram sem água, estavam sedentos. Aí eles falaram com o Senhor disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, cavem covas, muitas covas. Cavem muitas covas. Vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver nada de anormal. Mas essas covas vão se encher de água. E é isso que nós precisamos fazer, preparar o ambiente para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer da nossa vida. Amém? Queria que você olhasse para quem está aí perto de você e profetizasse bênçãos para a vida dessa pessoa. Que você dissesse para ela, olha, Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus quer fazer com que o efeito Gilgal aconteça na tua vida. Está na hora de sair do deserto e entrar na terra. Está na hora, chega de miséria, chega de ficar na dívida, chega de ficar todo endividado, sem dinheiro para comprar o que você quiser comprar. Deus vai abrir portas para você. Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Ele é o Deus que chama a existência o que não existe. Se você está doente, ora bolas, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, basta uma palavra dEle, e você vai sair daqui nesta noite curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o efeito Gilgal, de repente você vai procurar aquele caroço, ele já não existe mais. De repente você achava tão impossível, tão difícil que o seu filho, seu irmão, sei lá, uma pessoa querida se convertesse, e você vai chegar em casa e vai ver teu filho, essa pessoa que parecia tão impossível que ela conhecesse Jesus, ela vai estar com o coração quebrantado, vai passar na porta de uma igreja e vai ouvir um louvor e vai se converter, porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Você entende? Então, prepare a tua vida. A Bíblia Sagrada diz para você se preparar, alargar o espaço da sua tenda, preparar o campo, porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabe, quando houve uma seca durante muito tempo lá em Israel, no período exatamente de Elias, né? E o rei Acabe desesperado, todo mundo desesperado. Foi quando o profeta Elias foi orar para que chovesse de novo. Aí tem aquela canção, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Foi ali no Monte Carmelo, olhando para o grande mar, o mar Mediterrâneo. E diz a Bíblia Sagrada que o rei, ele foi falar com o profeta disse para ele, olha, se prepara, porque eu já ouço o ruído de muita chuva. Como assim? Mas não chovia há muito tempo. Se prepara, vai logo para casa, toma as providências que você tem que tomar, porque vem muita chuva por aí. E eu estou dizendo para você nessa noite, como profeta dessa igreja, tem muita chuva para cair na tua vida, chuva de bênçãos. Quem recebe essa palavra? Chuva de bênçãos. Você vai se surpreender, você vai olhar para um lado e para outro e vai perguntar: o que está acontecendo, meu Deus do céu?
É muita bênção chegando de tudo quanto é lado, porque é promessa do Senhor. Se você está aflito, está triste, está para baixo, está derrotado, está se sentindo a última das criaturas da terra, então acredite, Deus quer fazer um rebuliço, um efeito Gilgal. Até agora você estava no deserto, agora você vai entrar na terra prometida, onde mana leite e mel, aleluia. Levanta a tua mão para o céu, levanta, dá glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está aqui, há anjos de Deus aqui neste lugar, há fogo de Deus descendo aqui neste lugar. Enquanto você está com a sua mão erguida, louvando ao Senhor, cadeias estão sendo quebradas, fortalezas do inimigo estão sendo quebradas, há anjos agora com espada na mão, lutando por você, meu irmão. Você tem que acreditar na palavra. Há anjos lutando por você. Recebe essa revelação, abraça, pega ela. Amanhã é segunda-feira, você vai chegar no teu trabalho, chega profetizando vitória. Chega na tua casa hoje, levanta a tua mão e profetiza vitória. Profetiza portas abertas. Profetiza que a tua vida vai ser diferente. Profetiza que você vai ser feliz de verdade. Profetiza alegria para você e para toda a tua casa, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Aleluia! Glória a Deus. Lembre-se do tema desta mensagem, o efeito Gilgal. Saia daqui com isso na tua cabeça, efeito Gilgal, efeito Gilgal, efeito Gilgal, efeito Gilgal. Seja como Bartimeu, Senhor, Jesus, tem misericórdia. Cala a boca, cala a boca, cala a boca não. Jesus, tem misericórdia. Grita, mas grita mesmo. Vem orar, sobe esse altar, chora no altar, rasga o teu coração no altar, porque grande é o teu Deus. Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Quando Ele fala, todo mundo se cala. Quando Ele manda acontecer, ninguém pode impedir. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, vamos. Aleluia.